Muitos querem dizer como será uma sociedade de leis privadas. Mas e como será que ela vai começar? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Costuma-se dizer que se alguém quer saber como será o Ancapistão, é só ir à periferia de qualquer cidade grande. Ali, onde o Estado é pouco atuante, é possível florescer a livre associação de indivíduos em acordos voluntários, prestações de todo tipo de serviço, esquemas de solução de conflitos, entre outros. Não estamos dizendo que é o ideal, mas é o que ocorre. Os moradores da periferia se viram como podem, como se espera que o façam livremente numa sociedade de leis privadas. Também é possível que alguém, hoje em dia, viva com muita independência do Estado, praticamente à sua margem, mas o faz de maneira quase individual, não configurando uma organização social. Quem vive em lugares mais remotos, onde há menor controle estatal como na Amazônia, também experimenta maior liberdade, que permite mais possibilidades de associação e atuação. Mas essas realidades estão longe da proposta de sociedade de leis privadas de Rothbard. Na verdade, essas realidades pertencem ao paradigma atual de Estado coercitivo e são consequências da atuação dele. Esse Estado moderno que, ao longo da história, só se legitimou pelo uso da violência. Seja monarquia, ditadura, democracia, enfim, pouco importa. Todos esses regimes se impõem pela violência, ou como Weber gostava de falar, pelo monopólio da violência. Então, a sociedade de leis privadas seria outro paradigma de organização social, baseado no voluntarismo e não mais em coerção. Mas como isso vai começar? Bem, para se estabelecer um novo paradigma, este terá que superar o anterior. Então, vejamos o processo que está ocorrendo. Fique tranquilo, todas as fontes das informações apresentadas a seguir estão na descrição desse vídeo. Ao longo da história, vários autores observaram que a falência de um Estado se dá pela corrosão de seus valores morais, pelo enfraquecimento de sua moeda e pela dificuldade de se aplicar seu sistema de segurança e justiça. Segundo Platão, toda sociedade humana se baseia, antes de tudo, em valores morais, que permitem uma organização definida e estável. À medida que esses valores se corrompem, a própria sociedade se degrada e tende ao colapso. Ainda para Platão, o clube das sociedades que mantém seus valores morais tende a prosperar e subjugar as sociedades que os perdem. Algo que se vê hoje na Europa, onde os valores cristãos se perdem enquanto os valores muçulmanos se fortalecem e vão subjugando os primeiros. Com relação ao meio de troca, já há quase um século se observa uma degradação em todas as moedas do mundo. Isso ocorre devido à impressão desenfreada do dinheiro, a qual só tende a aumentar. Não há mais parâmetro, não há mais limite. Inflação e perda do poder de compra empobrecem o cidadão comum que, cada vez mais, se vê oprimido. Com relação à justiça, especialmente no Brasil, vemos a atuação judiciária, da qual, inclusive, nosso querido Sérgio Moro é adepto. Contratos não valem nada, especialmente se forem de trabalho. E com relação à segurança, há muito a polícia estatal não consegue nem coibir, nem solucionar os crimes. A violência só cresce, sem falar também em acidentes de trânsito. O problema não é a foto da situação atual. O problema está no processo de degradação desses indicadores ao longo do tempo. E podemos concluir que os incentivos estão dispostos para uma piora. Quando se fala na falência dos estados, existe uma iniciativa do Fund for Peace que faz o mapeamento da fragilidade dos países ao considerar coesão social e migrações, bem como aspectos econômicos, sociais e políticos. Realmente, parece que estamos rumando ao colapso da civilização como a conhecemos. Não queremos, de maneira alguma, ser catastrofistas, muito menos definir uma data para quando isso irá acontecer. O que apresentamos aqui é uma análise baseada em observações do mundo real, considerando o comportamento humano e os incentivos a que estamos expostos. Mas como será essa nova organização social? E como ela virá? Bem, há uma infinidade de possibilidades, mas aqui queremos tratar da organização de uma sociedade de leis privadas. Viver em sociedade supõe proximidade geográfica. Entendemos que a sociedade de leis privadas proposta por Murray Rothbard não prevê agrupamento geográfico, mas a tendência de pessoas com visão de mundo semelhante de se agrupar. Isso faz parte da natureza humana. Ademais, há um conceito geográfico conhecido como autocorrelação espacial, ou seja, coisas mais próximas são mais iguais. Há, então, uma tendência de que os iguais se aproximem. Pessoas que compartilham visões de mundo, valores e moral tendem a se aproximar fisicamente, formando comunidades.
Se esses valores compartilhados fazem parte de uma ética universal e, portanto, são imutáveis, Platão diria que esta é uma sociedade que possui bases para prosperar ao longo do tempo. Mas ainda faltam duas coisas: sistema de justiça e moeda. O meio de troca já foi resolvido pelo Bitcoin, então só falta o sistema de leis e segurança. Então, essas pessoas, ao viverem em condomínios privados, compartilhando princípios éticos sólidos e usando o Bitcoin, passam a criar sistemas de justiça justnaturalistas que permitam a solução de conflitos internos, assim como a interação com outras organizações. Seria semelhante à formação de uma cidade-estado medieval, mas agora baseada em livre associação, redes de comércio e trocas voluntárias. Aí já vem um mafioso sociopata autoritário e pensa: vamos atacar essas cidades-estado modernas para tomar seus recursos, como Putin fez com a Ucrânia. Ou ainda, vamos explodi-las com nossos canhões, como o governo italiano fez com a Ilha das Rosas. Mas veja, na era da agricultura isso fazia sentido. Uma maior extensão territorial significava uma maior produção de alimentos e mais riqueza. Na era industrial, também. Com mais terras, haveria uma maior quantidade de minério e de recursos humanos e energéticos. Mas na era da informação, esse incentivo já não está tão presente. Somos testemunhas do tanto que a Rússia tem sofrido com as sanções econômicas. Mas na verdade, o que os governos e grandes empresas querem são seus dados. É o que conhecemos como Big Data. Na era da informação, as grandes empresas de tecnologia coletam informações sobre você que, no limite, permitem te monitorar. Nas mãos de governos coercitivos, essas informações pessoais podem ser ferramentas de controle total, permitindo a caça de qualquer pessoa na face da Terra. Uma amostra disso é o sistema de crédito social chinês. Além disso, guerrear contra um condomínio privado seria muito caro ao atacante, já que o condomínio contaria com um sistema de segurança próprio e cada um dos seus moradores seria um soldado armado. Mas mesmo que resolvam atacar um condomínio privado, antes disso, os moradores dali poderiam facilmente se dispersar, deslocando-se para outros condomínios privados ou até mesmo para outros territórios. Ainda, à medida que um estado passa a perseguir as pessoas nesses condomínios privados, surge o incentivo para outro estado abrigá-los. Veja como, por qualquer prisma que se analise, o processo é inexorável e culmina no fortalecimento de organizações privadas voluntárias e com o enfraquecimento dos estados coercitivos. Ao longo da história dos impérios, sempre fez sentido a dominação baseada na posição geográfica. Então, determinado grupo domina um território e ali submete a população às suas regras pela força. Isso começou exatamente com a Revolução Agrícola, período em que a humanidade deixou de ser nômade e se estende até os dias de hoje. No entanto, a incrível possibilidade de deslocamento de que dispomos hoje em dia, o conhecimento de várias línguas e o uso de um dinheiro global rompem essa barreira. Agora entendemos por que os burocratas de Bruxelas odeiam aviões, odeiam armas e odeiam, acima de tudo, o Bitcoin. Mas, ainda que algumas máfias queiram dificultar nosso deslocamento, nosso porte de arma e o uso do Bitcoin como moeda, há incentivos para que outros países facilitem, seja atraindo pessoas fisicamente, como El Salvador, seja permitindo a operação de empresas online, como a Estônia, fora o esquema de empresas offshore que o Paulão Guedes nos ensinou. Além disso, há cada vez mais trabalhos na internet em que a localização geográfica é irrelevante. Possibilidade de deslocamento, trabalho móvel, dinheiro inconfiscável, organização espontânea, sistema de segurança e leis privadas. Há estimativas de que tudo isso reduzirá a capacidade de arrecadação do Estado entre 50% e 70%. Então, o que será? Estados falidos podem ser ainda piores que estados funcionais. Veja o caso da Somália, Venezuela, Afeganistão e tantos outros. Portanto, é de extrema importância a organização geográfica de pessoas que compartilham uma visão de mundo semelhante, criando condomínios que permitam o desenvolvimento de uma ética universal e um sistema de segurança e de leis privadas baseadas em justnaturalismo. Não se trata de mudar a cidade que existe, mas de criar outras. Inclusive, vale dizer que a cidade atual não é mais um lugar aprazível para se viver. Alto custo de imóveis, de construção e de serviços, barulho, regulamentação, fiscais, impostos, multas e taxas. Primeiro, foram as pessoas de mais baixa renda a saírem para as periferias, por não conseguirem bancar a burocracia do licenciamento que encarece a construção. Depois, foram os endinheirados nos condomínios de alto padrão como Alphaville em São Paulo. A seguir, quem pôde se mudou para chácaras e sítios próximos às cidades. Agora chegou a vez de formar condomínios autônomos. Hoje em dia, os condomínios autônomos já são uma realidade cada vez mais presente no Brasil. Eles disponibilizam água com captação, tratamento e distribuição própria, coleta e tratamento de lixo e esgoto, bem como estradas e acessos.
Podem evoluir oferecendo serviços de moeda, adotando Bitcoin ou outra moeda pareada com redes LoRa Mesh descentralizadas. A própria internet poderia ser contratada a partir de iniciativas como a Starlink. Dependendo da situação geográfica, o condomínio possibilitaria a instalação de portos e ou ferrovias. A energia poderia ser de fonte hidroelétrica, complementada por solar ou eólica. Mas os mini-reatores de energia nuclear seriam também uma solução de energia confiável e segura. A grande urbanista Jane Jacobs observava que organizações voluntárias têm imensa capacidade para construir e encorajar o envolvimento dos participantes, principalmente quando as iniciativas locais estimulam o orgulho da comunidade e o sentimento de pertencimento. Assim, o sentimento de pertencimento gera uma sensação de poder na comunidade e melhora a saúde e a autoestima dos moradores, que ganham confiança para planejar o futuro dentro de um contexto que lhes agrada. Essa organização voluntarista permite então uma expansão econômica da comunidade, com trocas comerciais em relações de ganha-ganha. Em suma, tudo começaria por condomínios privados, dotados de infraestrutura e totalmente autônomos, com pessoas com visão de mundo semelhante, com dinheiro descentralizado e sob um sistema de justiça e segurança privados, baseados em ética universal e justnaturalismo. Tais condomínios prosperariam e estabeleceriam relações com outros condomínios semelhantes, que, por conseguinte, evoluiriam para cidades privadas. Assim começará o Ancampistão. Prepare-se! Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado por Baby Yoda e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!